Todos os anos, milhares de malas atravessam aeroportos carregadas com o que seria de esperar: roupa, souvenirs, comida. Mas, entre tudo isto, há coisas que ninguém imagina que viajam. Uns viajam por dinheiro, outros por desespero, e outros ainda nem imaginam o risco que correm. Não importa o país ou o percurso, há sempre alguém a tentar levar algo que não deveria estar ali. Que descobertas reais deixaram até os agentes mais habituados a ver tudo isto sem palavras? Bem-vindos a Mundari. Vou mostrar-vos hoje. Vamos começar. A barriga falsa de Bogotá. No aeroporto de Bogotá, uma jovem correu em direção à porta de embarque. Estava sozinha, vestindo roupas largas e com a barriga saliente por baixo da blusa. Ninguém a impediu, a princípio. Parecia ser apenas mais uma passageira. Grávida, calma, com os documentos em ordem. Mas algo no seu comportamento chamou a atenção dos policiais. Estava extremamente nervosa. Tocava no abdômen a cada poucos segundos e olhava em redor. Um dos policiais pediu para a revistar. A princípio, ela recusou. Disse que estava grávida de 7 meses e não se podia expor a desconfortos. Insistiu que a sua condição a colocava em risco e que não queria perder o voo. Os policiais, experientes em casos de contrabando, não se mexeram. Pediram-lhe que passasse pelo scanner corporal. Foi aí que tudo começou. O que viram no ecrã não era um feto. Não havia forma, nem estrutura óssea, nem sinais vitais. O que apareceu foi uma massa sólida, redonda, perfeitamente simétrica, sem movimento nem resposta. Não era uma barriga. Era um pacote. Ela recebeu ordens para ir para uma sala separada. Aí, uma agente policial pediu-lhe que levantasse a blusa. O que ela vestia não era pele ou tecido. Era silicone. Por baixo, escondeu 2 blocos envoltos em fita adesiva, colados ao abdômen com adesivos médicos. Não havia bebê. Havia droga. A mulher foi obrigada a remover a prótese. O que caiu em cima da mesa foi uma barriga de látex feita à medida, com um acabamento concebido para simular uma gravidez avançada. No seu interior estavam 2 pacotes selados a vácuo, com 1 quilo cada, contendo uma substância branca comprimida. A detida tinha 28 anos e passaporte canadiano. Ela viera de Medellín e afirmava estar de visita à Colômbia. Não tinha antecedentes criminais, nem acompanhantes, nem antecedentes suspeitos. O seu nervosismo foi o que a denunciou. Tinha planeado o plano sozinha, de acordo com o seu depoimento. Um contacto entregou-lhe a prótese, já montada, e disse-lhe que tudo ficaria bem. Ela devia simplesmente andar e fingir a gravidez. O procedimento foi simples. Ofereceram-lhe cooperação em troca de informações, mas não revelou nomes nem pormenores. Alegou que precisava de dinheiro para ajudar a família. Disse que não era criminosa, apenas estava desesperada. Mas os pacotes diziam-lhe o contrário. Eram de elevada pureza e o seu destino final era Toronto. O menino que viajou em dobro. Num dos pontos de controle de bagagem de um aeroporto europeu, uma mala fez soar o alarme. Era grande, não tão pesada, mas movia-se mais do que o normal. A imagem do scanner mostrava algo que não cabia. Não era um eletrodoméstico, nem um animal. O que ali estava tinha a forma de um corpo humano. Quando os agentes a abriram, o que encontraram foi simplesmente absurdo. No interior estava uma criança de 8 anos, encolhida entre roupas usadas, toalhas e brinquedos velhos. Suava, desorientado, mas silencioso. As pernas estavam dobradas em direção ao peito, as costas pressionadas contra uma base dura e a cabeça enfiada num canto do forro. Ele não disse nada. Apenas encarou os guardas, sem saber o que se estava a passar. A mala pertencia a uma mulher marroquina de 19 anos. Ela tinha tentado passar pela segurança
como se estivesse a transportar livros ou sapatos. A princípio, ela negou conhecê-lo. Minutos depois, confessou que era seu filho. Ela introduziu-o clandestinamente em Espanha sem passaporte, sem bilhete e sem levantar suspeitas. Os operadores que viram o exame pensaram que se tratava de um erro de sistema, mas não era. O contorno do corpo era bem visível, os membros encolhidos, o crânio inclinado em direção ao peito. A criança estava presa naquela posição há pelo menos meia hora. Não existiam orifícios de ventilação. Ela não se conseguia mexer. Quando a retiraram, as suas pernas tremiam. A mulher foi detida no local. A criança foi entregue aos serviços sociais. Estava desidratada, mas estável. Os exames médicos não mostraram ferimentos internos, embora apresentasse sinais de estresse. O caso foi tão grotesco que gerou um escândalo imediato. Os mídia cobriram-no como uma mistura de tráfico, negligência e desespero. As autoridades começaram a investigar de onde vinham as crianças e para onde iam. Suspeitaram que a jovem atuava no âmbito de uma rede de tráfico de crianças, mas não encontraram qualquer evidência concreta. Segundo a sua versão, agiu sozinha. Ela disse que não tinha condições para pagar a papelada da criança, o bilhete ou a papelada. A sua única saída, disse ela, era fazer as malas. A mala era comum, com rodas, não tinha fundo falso nem espaço adaptado. O menino forçou a entrada, em posição fetal. O risco era óbvio. Se o voo tivesse levantado sem ser detetado, o resultado teria sido diferente. Ela estava a arriscar tudo. O menino mal falava. Disse apenas que a mãe lhe pediu para estar quieto e esperar um pouco. Ele pensava que estavam a viajar. Não percebia por que o estavam a levar para fora no meio da polícia, com sirenes e luzes. Não sabia o que tudo aquilo significava. Na cabeça dele, estava apenas a esconder-se para o surpreender. O crocodilo que provocou uma tragédia. Um voo doméstico descolou do aeroporto de Kinshasa com destino a Bandundu, na República Democrática do Congo. Era uma pequena aeronave, um LET L410, com 20 pessoas a bordo, incluindo a tripulação. A descolagem ocorreu normalmente. A rota foi curta. O tempo estava calmo. Tudo estava em ordem, até que o caos começou com uma mala que não deveria estar ali. Um dos passageiros tinha conseguido trazer um item não declarado. À primeira vista, era bagagem de mão. Ninguém verificou o seu conteúdo. Colocou-a no compartimento superior, perto dos últimos assentos. A meio do voo, a mala caiu no chão. O fecho estourou. De dentro, um réptil emergiu com força suficiente para se arrastar diretamente para o corredor. Tinha mais de 1 metro de comprimento e não se movia. Estava a bater com o rabo, a abrir a boca e a empurrar com força. Não era um bebê. Era um crocodilo adulto, vivo e em pânico. Moveu-se pelo chão entre malas e pernas. O terror foi imediato. Os passageiros correram para a frente. Uns gritaram, outros subiram para os assentos. Ninguém ouviu as instruções. A tripulação perdeu o controle dos passageiros. O peso dos passageiros tombou para o interior da cabine. A redistribuição repentina desestabilizou o avião. O seu equilíbrio desfez-se em segundos. O piloto tentou nivelá-lo, mas já era tarde demais. O avião mergulhou. A queda foi abrupta, sem rodopios ou fogo. Caiu a poucos quilômetros do seu destino. 19 pessoas morreram. Apenas uma sobreviveu. A única testemunha era uma assistente de bordo. Tinha ferimentos ligeiros e lembrava-se claramente do ocorrido. Ela disse que o crocodilo saiu da mala, que todos correram e que isso provocou o acidente. Ela não mencionou explosões, falhas mecânicas ou sabotagem. Apenas um animal à solta e o pânico que desencadeou. A aeronave, por ser de pequena dimensão, não tinha corredores largos nem divisórias internas. A variação de massa alterou o centro de gravidade. A caixa negra confirmou isso. Ouviram-se estrondos, gritos e caos. Não houve alarme técnico. Não houve incêndio nem curto-circuito. Apenas uma sequência de pânico descontrolado. O crocodilo foi encontrado vivo entre os destroços.
Um socorrista executou-o com um machete para o impedir de atacar. Nenhuma análise veterinária foi realizada. O proprietário da mala não foi identificado. Sabia-se apenas que se tratava de um homem que embarcou em Kinshasa, pagou em dinheiro e não despachou bagagem adicional. O acidente alterou os protocolos. Até então, muitos voos regionais não verificavam rigorosamente a bagagem de mão. A partir desse dia, foram ordenadas inspeções físicas mesmo em percursos curtos. As malas seladas não declaradas tornaram-se uma prioridade. Durante os primeiros dias, circularam versões incompletas. Alguns órgãos de comunicação social falaram em sabotagem, outros em explosão interna. Mas a história rapidamente se tornou mais clara. O relatório final foi claro. O acidente foi provocado por um desequilíbrio provocado por passageiros que fugiam de um crocodilo vivo, escondido como bagagem. A causa oficial não foi uma falha técnica ou um erro de navegação. Tudo começou quando um animal, enfiado dentro de um saco, quebrou a tranquilidade da cabine e transformou um voo curto numa queda mortal. O gato infiltrou-se na mala. No aeroporto JFK, em Nova York, uma mala de lona preta deslizou despercebida pelo tapete de bagagem. Tinha a etiqueta correta, o peso permitido e parecia estar fechada normalmente. Passou pelo scanner sem qualquer sinal invulgar. Mas quando o operador reviu a imagem no ecrã, esta parou. Dentro da bagagem, surgiu uma silhueta em forma de animal, com membros e uma cabeça bem definida. Não era uma estatueta, não era um peluche. Estava a respirar. Os agentes de segurança pararam a mala. Chamaram o seu dono, um homem que já estava na sala de embarque. Pediram-lhe que a abrisse à frente dos funcionários. Quando levantaram a tampa, algo se mexeu entre as roupas dobradas. Um rabo emergiu primeiro. Depois, um par de patas. Era um gato cor de laranja, escondido entre t-shirts e calças, sem gaiola, sem ventilação e sem autorização de viagem. O proprietário não reagiu de imediato. Alegou que nunca o tinha visto e que não lhe pertencia. Disse que alguém devia ter colocado ali a mala sem que ele se apercebesse. Mas a etiqueta na mala tinha o seu nome, a sua morada. E o felino estava a usar uma coleira com etiqueta. O apelido correspondia. Era o gato dele. As autoridades examinaram as câmaras. O homem tinha feito a mala em casa, sem ajuda. Não recebeu visitas antes do voo. As gravações confirmaram que o próprio tinha fechado a bagagem, poucas horas antes de chegar ao aeroporto. Tudo apontava para uma única explicação. O gato tinha entrado sozinho. Durante a inspeção, verificou-se que o forro interior estava aberto num dos lados. O animal tinha encontrado um espaço entre o tecido e a estrutura. Tinha entrado enquanto a mala estava aberta, provavelmente na noite anterior. Adormeceu entre as roupas e não saiu. Os técnicos não conseguiam perceber como é que ele tinha sobrevivido tanto tempo sem se mexer. Tinha suportado o percurso até ao aeroporto, a espera no terminal e o raio-x, sem fazer barulho. Quando o retiraram, piscava lentamente. Não estava ferido, mas estava desidratado. O gato foi levado ao veterinário do aeroporto. Eles estabilizaram-no. De seguida, foi devolvido à família do proprietário. O voo levantou voo sem o gato. O passageiro foi detido para prestar declarações. Não enfrentou acusações, mas perdeu a ligação e foi colocado em observação por tentativa de transporte de um animal sem documentação. Embora não houvesse intenção, as regras eram claras. Nenhum animal podia voar sem gaiola, sem vacinação ou sem autorização. O incidente motivou uma atualização das recomendações internas. As imagens do exame, que mostravam o gato em posição fetal entre as roupas, foram utilizadas para treinar novos operadores. O caso foi rotulado como entrada de animal não declarada devido à omissão. Algumas companhias aéreas começaram a incluir avisos sobre a triagem de bagagem antes do lockdown. De acordo com o relatório subsequente, o gato voltou para casa ileso. Desde então, os passageiros verificam cada mala antes de a fechar.
O crânio na mala. No aeroporto de Miami, chegou uma mala do Haiti embrulhada em fita adesiva. Parecia normal. Continha t-shirts, toalhas e um saco de frutos secos. Mas no fundo, enrolado num pano escuro, algo não encaixava bem. Um objeto oval, coberto de terra seca e com um osso rachado. Era um crânio. Não tinha a mandíbula completa. Partes do osso parietal estavam em falta. Restos de tecido ainda estavam agarrados a ele. A cor era escura, como se tivesse sido guardada durante anos. O agente interrompeu tudo. À primeira vista, era difícil dizer se era uma peça real, uma réplica cerimonial ou algo pior. Chamaram técnicos. A dona da bagagem era uma mulher de meia-idade. Disse que a trouxera a pedido, que fazia parte de uma cerimônia religiosa, que não a tinha comprado. Não mostrou documentos, autorizações ou registros médicos. Ela apenas repetia que fazia parte de uma tradição. O crânio foi levado para o laboratório do aeroporto. Um médico legista examinou-o. Ele confirmou que era humano. Um adulto. Provavelmente do sexo masculino. Morto há mais de 20 anos. Não havia sinais de violência. Nem sequer havia pistas que ajudassem a identificar a sua origem. Mas estava completo. As normas do país são claras. Nenhum resto humano pode entrar sem autorização médica, institucional ou diplomática. Origem ou destino não importa. Eles confiscaram-no. Detiveram-na para prestar depoimento. Não foi detida, mas o seu passaporte foi apreendido. No fundo da sua bagagem havia mais. Uma pequena bolsa com terra preta, pregos enferrujados e uma fita vermelha. Nada de valor comercial, mas apresentava sinais rituais. Eles analisaram-no separadamente. Não continha qualquer substância ou material invulgar. Mas não estava ali por acaso. Parecia fazer parte do mesmo conjunto. Durante o interrogatório, ela não alterou a sua versão. Disse que não era tráfico, que ela só o carregava a pedido de alguém. Ela não referiu nomes. Ela não explicou de onde veio. Também não disse a quem entregaria o objeto. O caso foi considerado uma tentativa de trazer restos mortais humanos sem documentos. A descoberta levou a ajustes nos scanners de bagagem. A calibração foi modificada para detectar densidades ósseas. A equipa também foi treinada para reconhecer padrões ocultos entre objetos comuns, como roupas ou tecidos. Uma rápida olhadela já não era suficiente. O crânio acabou sob custódia judicial. A terra, os pregos e a fita adesiva também. Tudo veio numa mala comum, entre toalhas e t-shirts. E tudo foi detetado porque alguém decidiu examinar um nódulo mais do que o normal. Nada mais. Arma na pasta de amendoim. No aeroporto JFK, em Nova York, um passageiro chegou à triagem com uma bagagem de mão e um saco de compras. Transportava vários frascos de manteiga de amendoim, selados, limpos e com aparência comum. Nada de anormal. Passou pelo controle de segurança inicial sem problemas, até que um dos scanners mostrou algo estranho. Um dos recipientes tinha uma forma sólida incrustada no centro. O selo não estava rompido. O plástico estava intacto. Mas a densidade que apareceu no ecrã não era a de um alimento. Era uma silhueta rígida, longa e excessivamente simétrica. Isolaram-na para inspeção. Usando luvas, abriram o pote. Removeram cuidadosamente a camada superior. O que apareceu era impossível de explicar. O cano de uma arma enfiado no meio do creme. Abaixo, o gatilho. Na parte inferior, o carregador. Cada pedaço estava separado, protegido e precisamente incrustado entre as camadas do produto. O homem foi detido de imediato. Alegou que não sabia de nada, que era um presente, que tinha vindo da loja daquela maneira. Mas os vídeos de segurança mostraram o contrário. Fez a mala, selou os potes e mais ninguém tocou na bagagem. A arma estava completa. Era um modelo compacto, pronto a montar. Não tinha balas, mas tinha as peças todas. O relatório explicava como tinham esvaziado parte do conteúdo com uma espátula,
inserido as peças e recoberto tudo em camadas. Em seguida, selaram a quente. À primeira vista, era um pote comum. Só o scanner revelou o truque. Tinha documentos legais. O voo era doméstico. Não estava em nenhuma lista de alerta. Mas a camuflagem era tão meticulosa que o caso foi diretamente para o FBI. Suspeitavam que não era a primeira vez que alguém tentava esta técnica. Após a descoberta, os protocolos mudaram. Qualquer alimento com textura densa foi adicionado à lista de risco. As manteigas, géis, cremes e pastas começaram a ser abertos com maior frequência. Os operadores foram treinados para detectar formas incomuns dentro do conteúdo. O caso foi arquivado com um rótulo preciso: arma escondida na comida. O frasco foi embalado como prova. A arma foi desmontada peça a peça. O passageiro foi libertado, mas permaneceu sob vigilância. Não havia pólvora. Nenhuma ameaça foi feita. Mas alguém tentou mover uma arma usando a camuflagem mais suave do mercado, a manteiga de amendoim. O presunto que tinha ouro. Dentro. No aeroporto de Zurique, um passageiro espanhol foi detido durante o controlo alfandegário. Tinha chegado num voo direto de Madrid com 2 malas de tamanho médio e uma caixa térmica. Alegou que eram artigos pessoais, sem valor. Mas o volume e o peso não correspondiam. Declarou que eram frios, um presente para um parente. Nada a esconder. O scanner mostrou algo diferente. Dentro da caixa estavam várias pernas de presunto ibérico embaladas a vácuo. Tudo parecia normal, exceto um sinal denso nos ossos. Uma das pernas apresentava uma estrutura interna com linhas retas, sem cavidades naturais. Os agentes decidiram abri-la na zona de inspeção alimentar. A peça foi cortada ao meio. O osso, aparentemente inteiro, foi selado com resina. Partiram-no com uma serra, e o que saiu não era nem medula nem cartilagem. Era ouro, uma barra fina e brilhante, encaixada numa cavidade esculpida no interior do fêmur. O metal estava envolto numa camada de silicone para evitar o contato com a gordura. O molde estava perfeito. Verificaram o resto. Das 5 pernas, 4 tinham o mesmo padrão: osso vazio, lingote no interior, selado com precisão cirúrgica. Cada barra pesava entre 200 e 250 gramas. O total equivalia a mais de 1 quilo de ouro. O seu valor era superior a 60 mil euros. Não havia declaração alfandegária. Sem fatura. Nenhuma explicação. O passageiro disse que não sabia de nada. Comprou os fiambres num mercado popular e foram embalados na loja. Mas as etiquetas estavam impressas incorretamente, sem número de lote ou data de cura. Ao rever o seu historial, descobriram que já tinha feito a mesma viagem 4 vezes naquele ano. Sempre com bagagem grande. Sempre com produtos de carne. A investigação revelou que os ossos foram perfurados em Espanha, o ouro inserido e as peças restauradas com adesivo comestível. De seguida, foram secas em câmaras para reforçar a vedação. O objetivo era simples: transportar metais preciosos sem passar pelo sistema bancário. A carne mascarava o conteúdo. O presunto agia como uma cobertura fresca. Não era apenas uma pessoa. Havia mais pessoas envolvidas. Uma rede de pequenos transportadores operava rotas curtas, usando os bens de luxo como desculpa. O ouro era comprado em dinheiro, derretido em pequenos pedaços, escondido em alimentos e transportado para a Suíça, onde era vendido sem deixar rastro. O plano funcionava, desde que ninguém examinasse o interior do osso. Após a descoberta, foram emitidos alertas para os principais aeroportos europeus. Foram ordenadas inspeções especiais para produtos de carne inteira de determinadas regiões. Os funcionários também foram treinados para detectar alterações na densidade óssea em alimentos embalados a vácuo.
A boneca que escondia diamantes. No aeroporto de Moscovo, uma passageira foi detida na zona de embarque por uma simples mudança de comportamento. Trazia 2 malas pequenas, uma mochila e uma caixa embrulhada para oferecer. No interior, estava uma boneca de trapos, vestida de cor-de-rosa, com cabelo sintético e olhos de vidro fixos. Ela disse que era um presente para a sobrinha. Mas o peso não condizia com o seu tamanho. Parecia mais pesada do que o normal. Quando a sacudiu, não fez barulho, mas não se afundou na sua mão. Era firme, como se compacta por dentro. A mulher tinha passaporte francês e vinha do Dubai. Ela disse que era um presente comprado em trânsito. Não tinha outros brinquedos ou roupas de menina, apenas aquela boneca, cuidadosamente embalada. Um agente pediu para a revistar. A passageira concordou, mas com desconforto. Quando cortaram a costura do vestido e retiraram o forro, foi revelada uma camada de espuma rígida moldada com precisão. No interior desta espuma, encontravam-se várias cápsulas de metal, inseridas como vértebras artificiais. As cápsulas não eram pesadas, mas eram compactas. Ao abri-las, apareceram pedras soltas, embrulhadas em papel preto. Eram diamantes em bruto, lapidados, sem certificados nem fatura. 20 no total. Alguns eram pequenos, outros com arestas vivas. O valor estimado ultrapassava os 400 mil euros. Não foram declarados. Não estavam seguros. Não constavam de nenhuma lista oficial de carga. A boneca era apenas um disfarce. A detida disse que não sabia de nada. Que a boneca lhe tinha sido dada como presente a um familiar. Não a abriu, nem fez perguntas, nem desconfiou de nada. Mas as câmaras de segurança no Dubai mostraram o contrário. Aí, foi vista a comprar materiais de costura, tesouras e autocolantes. Ela não comprou brinquedos. Não visitou nenhuma loja de brinquedos. Entrou numa loja de tecidos, saiu com uma caixa e foi diretamente para o hotel. Durante a inspeção subsequente, descobriu-se que os diamantes tinham sido escondidos à mão. Cada cápsula era revestida com silicone. A espuma foi moldada para as manter no lugar. O vestido foi costurado à mão. Os olhos foram fixados com cola industrial. Tudo estava montado para parecer um objeto de criança, mas era um recipiente de luxo. O peixe congelado com cocaína no interior. Na zona de carga de produtos perecíveis do aeroporto de Madrid-Barajas, um pacote chamou a atenção pela sua origem, peso e cheiro. Viera de Lima, Peru, marcado como produto refrigerado e com etiqueta de exportação de marisco. No interior, estava uma caixa de esferovite com sacos de gelo, fita adesiva industrial e selos sanitários falsificados. Tudo indicava que se tratava de peixe fresco. Ao abri-lo, encontraram vários dourados filetes e congelados. Tudo parecia normal, até que um dos agentes reparou que um peixe inteiro, maior que os outros, estava completamente selado e apresentava uma estranha rigidez. Não estava apenas congelado. O corpo estava coberto com uma camada de plástico que não fazia parte da embalagem original. Cortaram a embalagem. De seguida, abriram a parte de trás. No interior, envolto em várias camadas de película plástica e fita térmica, estava um bloco compacto, branco e inodoro. Um tijolo embalado a vácuo. Retiraram-no e repetiram a inspeção nos restantes. Em 10 peixes, 7 apresentavam o mesmo padrão. Uma cavidade aberta, esvaziada, preenchida e selada com precisão. O interior foi moldado para conter a embalagem. A carne em falta tinha sido reconstruída com partes de outros peixes. À primeira vista, nada estava fora do lugar. Os laboratórios confirmaram o conteúdo. Cloridrato de cocaína de elevada pureza, com um valor estimado em mais de 500 mil euros. A remessa tinha sido preparada para uma rápida distribuição na Europa. O método visava evitar os scanners, utilizando o gelo como barreira e o produto congelado como camuflagem.
Não havia documentação real, apenas fotocópias alteradas, com carimbos de uma empresa inexistente. O remetente declarado era uma empresa fictícia. O destinatário era um intermediário com endereço num mercado alimentar. Ninguém esperava a remessa. Ninguém a veio buscar. A empresa de correio que servia alegou ser um cliente regular, mas não conseguiu fornecer faturas válidas. Não havia número de telefone para contacto. Os investigadores concluíram que a remessa tinha sido montada numa fábrica clandestina nos arredores de Lima. Aí, esvaziaram os peixes, inseriram os pacotes de droga e selaram-nos novamente com calor e adesivo comestível. Foram depois congelados em câmaras controladas para simular a frescura. Foi adicionado gelo seco no final. Os pacotes foram enviados com rótulos falsos, como se fossem pedidos comuns de restaurantes. Tudo isto realmente aconteceu. Alguns acabaram na prisão, outros foram registrados permanentemente. E embora possa parecer estranho, cada um destes casos obrigou os aeroportos a estarem mais vigilantes, porque há sempre alguém a tentar trazer o que não devia.